Legal, tá bom? E professor, mas o que é esse negócio dessa interpretação que o senhor disse aí? O que seria isso? Bom, o que é que nós começamos a ver, turma? O que é? Não foi a hermenêutica? Nós passamos a ver que é a arte de interpretar. Aí vimos que passamos a falar sobre a hermenêutica jurídica, né? Que ela é empregada para dizer o meio, que ela é empregada para dizer o modo, porque se deve interpretar as leis. Para quê? Para que dessa forma se obtenha o exato sentido, o fiel pensamento do legislador. Tá bom? Ela serve para elucidar, né, a questão da compreensão. Ela serve para se ter a exata compreensão da regra jurídica a ser aplicada aos fatos concretos, gente. É responsável pelo estudo e sistematização dos processos, meu povo. Então, falou desse nome bonito, vamos lembrar, né, que nós temos as ferramentas da hermenêutica. E aí nós vamos ouvir falar nessa questão de interpretação. Mas o que é a interpretação, meus senhores e senhoras? Ilustríssimos professores, professoras. Ilustríssimos presentes aí na escola. Olha o campo de viagem que eu fiz, né? Sem sair daqui do estudo. A tecnologia é algo fantástico, né? Olha só, você que me acompanha no YouTube, depois você acompanha a aula gravada, tem muitos alunos que depois me fazem perguntas nas redes sociais e eu sempre respondo a todos. Eu digo, é um prazer enorme, contem comigo, tá? O que é a interpretação que nós estamos falando? Eu sei. Interpretar é entender o que está dito lá. Na lei, né, não? Muito bem. Então, o que é que eu preciso é fixar o verdadeiro sentido e alcance da norma jurídica. Ficou limpo? Então, interpretar é fixar o verdadeiro sentido e alcance da norma jurídica. Né? Aí você encontra artigos maravilhosos lá no e deixa as dicas aí de onde você deve fazer leituras, né, os sites do governo, justamente para que vocês possam ter essa visão mais calorosa, né? Essa visão mais calorosa do conteúdo. Outra visão que nós vamos ter agora, interpretação jurídica, é aprender ou compreender os sentidos implícitos das normas jurídicas. Você está à frente, né? Pessoal lá de Itainópolis marcando presença, tá? Outra visão, essa é de Luiz Eduardo Nirta, né? Olha aqui, interpretação jurídica é indagar a vontade atual da norma jurídica e fixar o seu campo de incidência. João Batista, né? Esse nome incrementado aí. Bacana? Temos mais uma, olha lá. Interpretar a lei é revelar o pensamento que anima as suas palavras. Aqui é biláqua, né? Aqui é biláqua. Muito, é gigantesco, né? Biláqua. Clovis Biláqua. Vocês vão ver que é um cidadão que tem muito mais, muita bagagem, né? Escreveu obras primorosas. Então, quando você falar a palavra interpretação do direito, você vai se ater às questões inerentes à fixação do verdadeiro sentido e do alcance da norma jurídica, gente, tá? É a compreensão, é a visão dos sentidos explícitos das normas jurídicas. É a indagação da vontade, tá? Atual da norma jurídica. Então, pense e mentalize isso. Agora, a diferença entre a hermenêutica e a interpretação. Na aula de hoje, eu vou te esclarecer aqui uma. Na aula de amanhã, nós continuamos, né? Com essa parte, certinho? Então, vamos aqui comigo, ó. A hermenêutica, ela pode ser considerada a arte de interpretar as leis. Coloca aí.
Hermenêutica pode ser considerada a arte de interpretar as leis, estabelecendo princípios e conceitos que buscam formar teoria adaptada ao ato de interpretar. Olha a palavra interpretar ali novamente. Por si só, gente, interpretação é de alcance mais prático e ela tem como escopo exclusivamente entender o sentido e significado das expressões contidas nos textos legais. Então, quando se fala em interpretar, ela tem essa visão, certinho? Essa visão de exclusivamente entender sentido e significado das expressões contidas nos textos legais, utilizando preceitos de quem? Da hermenêutica, que é o quê? A arte de interpretar. Bacana até aqui, gente? Nós estamos o tempo todo rememorando esses itens para vocês, para gravar, que é melhor do que decorar. Gente, bota um ok, está todo mundo aqui conseguindo entender essa primeira partezinha aqui, né? Bota um ok aí para nós, você que está nos acompanhando pelo chat interno, você que me acompanha pelo YouTube, né? Nós tínhamos aí a semana passada uma turma inteira que estava gripadinha nos acompanhando pelo YouTube, tá bom? Isso é legal. Olha aí, meu diretor, Itainópolis se manifestando aí no chat interno, tá? Olha que legal aqui. Então, vou repetir. Falou em hermenêutica, o que é que os senhores têm que lembrar? Olha só, o que é que os senhores têm que lembrar? Tudo bom, professor Samuel Moraes, lá de Muricy dos Portelas. 20 alunos acompanhando a aula, que maravilha. Pessoal lá de professor Samuel, muito boa tarde. Temos 20 alunos aqui conosco, pessoal de Muricy dos Portelas também muito participativo. Tá? Tudo bom, Yasmin? Yasmin também muito participativa. E eu me gabo de ter alunos muito participativos na tarde e durante a manhã. Então, meu muito obrigado pelo carinho e a participação. Gente, eu me esforço muito para deixar numa linguagem bem clara, para deixar numa linguagem bem acessível, para você entender, porque quando a gente começa a entender, a gente começa a gostar. E isso é importante, tá bom? O importante é você entender. O mais importante aqui de todos são vocês. Certo, turma? Muito obrigado aí pelo feedback. A galerinha dando um ok aí. Meu diretor aqui está me sinalizando que está tudo positivo. Conte com a gente. Obrigado aí pelo feedback, galera. A última pessoa que falou ali comigo, quem foi? Foi a Rosimar? Rosimar Brito, é isso? Rosimar Brito também dando ali o ok. Perfeito. Então vamos rememorar essa parte que eu terminei de dizer. Professor, o senhor falou em hermenêutica. Ah, eu já sei, professor. Hermenêutica, ela pode ser considerada a arte de interpretar. Com a utilização das ferramentas da hermenêutica, viu, Maria Natália? Ok. Erlane Silva, ok também, tá? Com a utilização dessas ferramentas, eu posso me dar ao luxo do ato de interpretar, tá? A hermenêutica, que é considerada a arte de interpretar, interpretar o que, professor? As leis. Através do que, senhores? Estabelecendo princípios e conceitos, tá? Com a finalidade do que, senhores? Buscar uma forma, né? Formar uma teoria adaptada ao ato de interpretar. E o que é interpretação, professor? De um modo mais prático, nós podemos verificar que a interpretação ela se presta exclusivamente a entender o real sentido e significado das expressões contidas nos textos da lei. Para que isso seja possível, é necessária a utilização dos preceitos da hermenêutica. Não é lindo isso? Então, bote isso na sua mente, tá? O que eu ainda preciso
lembrar. Vocês viram que ali nós falamos sobre elementos da interpretação, tá? Elementos da interpretação, tá bom? Ah, professor, então eu sei que para interpretar eu tenho, não é, as ferramentas presentes na hermenêutica. E a hermenêutica, segundo Maximiliano, não é, ela tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito. Não é lindo? Interpretar é determinar o sentido e o alcance das expressões do direito. Então, você vai botar assim, que interpretar, ele é determinar, tá? Determinar sentido e o alcance. Vai botando nessa tecla assim, até você aprender, tá bom? Bacana demais. Professor, o senhor pode falar aí sobre esses elementos? Que eu fiquei curioso. Quem são esses elementos da interpretação? Então, vem aqui comigo, que nós vamos dar uma olhadinha agora. Ó, os elementos de interpretação, gente, eles auxiliam o intérprete da lei, pois eles vão estabelecer quais as prioridades que devem ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação. Tá bom? Ah, então interpretação, interpretar, eu vou determinar. Eu vou determinar o sentido. Eu vou determinar o alcance das expressões do direito. Ah, entendi agora. Então, hermenêutica jurídica, o objeto é o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis, tá? A sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido. Aí abre aspas, é um Maximiliano. Anota esse nome que vocês vão, é Maximiliano. Você vai ver coisas fantásticas sobre o direito, tá bom? Professor, me diga aqui uma coisa. Tem algo mais que eu posso lembrar? Sim. Então, coloque no seu caderno. Quem são esses elementos, professor? Então, vamos colocar aqui, ó. Elemento gramatical, elemento lógico, elemento sistemático, elemento histórico, elemento teleológico. Apesar do nome teleológico, não tem nada a ver com religiosidade. Então, quando você for anotar esse nome teleológico, você coloca assim, não tem nenhuma ligação com religiosidade. Tá bom? Pronto, então vamos lá. Elementos, eu já sei que esses elementos, eles vão auxiliar o intérprete. Tá? Por quê? Porque eles vão estabelecer quais as prioridades que devam ser observadas quando for desenvolver uma atividade de interpretação. Então, de acordo com essas prioridades, eu tenho o elemento gramatical, eu tenho o elemento lógico, eu tenho o elemento sistemático, eu tenho o elemento histórico e eu tenho o elemento teleológico, que o professor disse que não tem nenhum contato, né? Não tem nada a ver com a parte de religião. Então, para assim dizer, eu posso dizer que o intuito é revelar o sentido ou sentidos da norma jurídica. É descobrir a finalidade. Celso, jurista da Roma Antiga, saber as leis não é conhecer-lhes, tá, as palavras, mas sim conhecer a sua força e o seu poder. Necessário ir além da superfície das palavras, gente. Por isso que se precisa da interpretação, por isso que se precisa da hermenêutica, tá? Já imaginou se as leis elas fossem padrão, se as leis elas fossem engessadas, não é? Por um exemplo, tempos atrás nós tínhamos o crime, né, de adultério. Com a evolução das relações em sociedade, observou-se a necessidade
de acompanhar essas relações. Aqui não entra o mérito, se é certo, se é errado. Nós estamos falando da escala evolutiva da relação em sociedade e o ativismo jurídico acompanhando isso de perto. O que é isso? É justamente a previsibilidade e a mão mantenedora, não é, desse equilíbrio comportamental que é preconizado em sociedade, no coletivo e que deva ser albergado, não é? Dando aí uma segurança jurídica nas relações. Não vou muito longe, não é? Não vou muito longe. Por um exemplo, tem um relacionamento que está chamando a atenção aqui no Rio Grande do Sul, salvo engano. Esse relacionamento é um trisal. E a esposa, uma das esposas, está grávida. E aí levou-se o estudo a saber o seguinte: na qualidade de nome, como é que essa criança vai ter lá a qualidade dos nomes, né? E aí eles entraram com a solicitação na justiça para que se possa colocar o nome dos três, tá? E aí tivemos um amplo debate para saber que num caso assim, digamos, muito triste, de falecimento dos pais, né, como é que ficaria esse ser humano na qualidade de herdeiro? O que é que ele iria herdar? Aí já tem um debate amplo, né, que ele vai herdar, já que são três pessoas muito bem-sucedidas na vida. Obviamente, a criança ela passa a ter, né, direito nas questões das posses do papai e das mamães. Pra vocês terem uma ideia, olha aí o que é a visão interpretativa tentando verificar todo esse contexto, né, de relações entre pessoas na sociedade. E essas relações elas vão além da questão, né, amorosa, de afetividade. Elas vão relações de negócios, né, relações contratuais. Por um exemplo, hoje se tem uma preocupação muito grande das pessoas fazerem a manutenção de um contrato de namoro, né, de um contrato nupcial, saber ali os limites de atuação, não é? Não é só mais observar lá no Código Civil, não é, as questões inerentes às partilhas, como é que é a manutenção da relação, que nós vamos ver isso um pouquinho à frente, não é? Nos próximos blocos, em disciplinas específicas, que é a introdução ao estudo do direito civil, que é a introdução ao estudo do processo civil, aí tem introdução ao estudo do direito penal, processual penal e assim sucessivamente. Eu estou apenas dizendo aqui para vocês que o olhar atento do direito, ele tem esse grau de perceptividade. Por um exemplo, nós falamos sobre a questão consuetudinária. Lembram disso? Nós estamos falando do cheque, essa questão de pré-datar ou pós-datar um cheque. Passou-se um tempo dessa prática constante, reiterada e tida em sociedade como obrigatória para se tornar um costume e, posteriormente, para se dar segurança jurídica, né? O direito veio lá, juntamente com a visão clínica do legislador, e disse: olha, nós precisamos interpelar nesta área. É necessário porque já temos muitas negociações e que levam o mesmo padrão. Então, esse costume ele tem que ser observado, não é? Através de lei, através de uma súmula, através de algum mecanismo que dê segurança para quem se fizer uso. Tá? Hoje, por um exemplo, nós temos as questões do Pix, né? Quem aqui nunca ouviu falar que fulano mandou ou recebeu um Pix errado? Hoje já se tem mecanismos
que conseguem reparar essa problemática, né? A própria Lei Maria da Penha, observe o tanto que essa lei já evoluiu nos últimos 11 anos, que partiu do pressuposto da luta aguerrida, não é? Daquela senhora, e que quase ceifaram a vida por conta da violência. Foi preciso ela lutar e lutar e lutar para representar a voz de zilhões de mulheres que sofrem com essa problemática da violência doméstica, não é? Dos maus tratos. E aí estendeu para bem mais essa questão da violência, né? Você tem ali a questão de homens ou que pegam, por exemplo, o salário da mulher, né? Tem as questões inerentes ao estupro no casamento, tá? E tantas outras coisas. O que é isso? O olhar atento, né? Ouvindo o clamor da sociedade, e aí o judiciário vem e atua, tá? Aí vem o legislador e diz: opa, nós precisamos atuar aqui para salvaguardar estas pessoas que estão passando por esta situação. Então, se nós não tivéssemos essa escala evolutiva, nós teríamos, sei lá, uma régua, uns justos, né, como diz o direito, e aí nós poderíamos incorrer, né, de esquecermos da proporcionalidade, e aí nós iríamos ter uma injustiça, que foi a pergunta que me fizeram pela manhã, né? Professor, é certo ter esse negócio por exemplo, a pessoa disse, são X pessoas foram presas e condenadas, né? Passando lá, obviamente, pelo devido processo legal, observado toda a questão, né? A questão das provas e etc, tal. E aí passou pelo crivo da dosimetria e foi lá, alçada lá penas variantes. E aí a pessoa me perguntou o porquê disso. Digo, olha, cada um paga proporcionalmente, né? Cada um foi julgado proporcionalmente por o ato praticado. Então, é por isso que essas penas, às vezes, elas se desencontram. Tá bom? Mas isso aí fica lá a cargo do direito penal e do processo penal, que é uma área maravilhosa e que eu tanto amo. É uma área muito curiosa. Vamos para cá, meu povo. Fixar o seu alcance, né? É determinar o alcance, a categoria que a norma se dirige. E a norma jurídica, a interpretação jurídica, ela se volta para a norma jurídica. Norma jurídica é um conceito amplo. Pode ser uma lei, pode ser os itens de um contrato, pode ser os costumes, tá? Então você vai mais para frente do nome lei. Tudo bem? Vamos aqui de curiosidade. Vamos lá? Apenas as leis devam ser interpretadas? Olha esse questionamento. Só as leis devam ser interpretadas? Eu achei isso aqui muito bacana e coloquei para vocês aqui num artigo que eu li, né, de Campos, Jus Brasil. Ó, as normas jurídicas, elas não são apenas as leis e não são só elas que devem ser interpretadas. Muito embora o objeto principal da interpretação, tá, gente? Todas as normas jurídicas podem ser objeto de interpretação. Todas as normas jurídicas podem ser objeto de interpretação. Então, se numa prova eu perguntasse sobre essa questão, tá? Com toda convicção você iria me dizer que não, tá? Porque todas as normas jurídicas podem ser objeto de interpretação. Qual é a correlação existente entre interpretação, aplicação e integração do direito? Eu trouxe aqui para vocês, digamos assim, a que mais é curiosa, tá? Então você vai colocar o seguinte aí, ó. Coloque aí para mim, por favor. O direito,
ele existe para ser aplicado. É óbvio, né? Tanto na manutenção dos nossos direitos, assim como dos nossos deveres, tá? Antes, porém, ele é preciso ser interpretado. Só aplica bem o direito quem o interpreta bem. Devido ao fato de que a lei pode apresentar lacunas, lembram disso? Tá? É necessário preencher essas lacunas. E esse ato de preenchimento é através do integração do direito, a fim de que se possa dar sempre uma resposta jurídica, favorável ou contrária, a quem se encontra em desamparo de lei expresso. Olha a importância, né? A importância de se verificar essas ferramentas hermenêuticas, a interpretação, tá? Nenhuma lei, uma vez eu estava participando de um evento jurídico e eu me recordo muito bem que o professor em questão, um juiz aposentado, ele disse, olha, nenhuma lei ela é completa. As relações elas são de tamanha proporção que sempre vai ter algo que o legislador não consegue prever. Eis o motivo pelo qual é de suma importância as ferramentas hermenêuticas, justamente para preencher, né, essas questões inerentes à não previsibilidade em lei. Ali não está esculpido essa situação. Mas ele pode sim se utilizar de fontes do direito, ele pode sim se utilizar, né, dos princípios gerais, ele pode sim verificar, até em último caso, previsibilidade em lei e a própria equidade. E nós já vimos isso aqui em nossas aulas. Certinho? Professor, o que são e quais são esses elementos de interpretação? Então, nós vamos ver que esses elementos de interpretação eles são componentes que vão auxiliar o intérprete a estabelecer quais as prioridades que devam ser observadas quanto ao ato de interpretar. Esse pode ser classificado na qualidade de elemento gramatical, elemento lógico, elemento sistemático, elemento histórico, elemento teleológico. Nesse primeiro momento, nós vamos verificar que o elemento gramatical, olha aqui, ó, bacana, que o elemento gramatical, ele determina que o intérprete avalie em sua atividade o texto da lei, tá? Então, o elemento, olha o nome, gramatical, é literalidade, né? Ele determina que o intérprete avalie em sua atividade o texto da lei, analisando as palavras e seus significados. Analisando as palavras e seus significados. Assim sendo, né, se consegue determinar o que a lei expressa. Tem crítica? Tem crítica, sim. Né? Muitas críticas são feitas a esse elemento. Pois se por um lado pode ser benéfico à questão da segurança jurídica, por outro pode esconder o real sentido da norma, que pode estar além do que está meramente escrito. Então, se numa prova de falar sobre quais são os elementos de interpretação, você vai lembrar que os elementos de interpretação são esses aí que nós deixamos de amarelinho aí para vocês, tá? O elemento gramatical, o elemento lógico, o elemento sistemático, histórico e teleológico. Na qualidade de elemento gramatical, ele determina que o intérprete fique de olho, não é? Analise as palavras e os seus significados. Tá? Ele fique de olho na sua atividade, né? Atividade ao texto da lei. O que é que o texto da lei fala? Por isso que ele é chamado de elemento gramatical. Tá bom? Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para uma outra situação. O elemento lógico.
Tá? Você vai colocar aí que o elemento lógico, ó, o elemento lógico, por sua vez, o nome já sugere, né? Destina-se a interpretar mediante pensamento lógico e racional, no qual se analisa a coerência do texto da lei. É importante dizer que esse elemento procura verificar o sentido, ó, da norma, o sentido da norma, analisando estrutura, analisando colocação no ordenamento jurídico, tá? Assim como os motivos de sua edição. Sendo todos esses itens aqui que eu terminei de marcar caminhos, né? Caminhos, tá? Para uma forma de subsídio para o intérprete buscar a lógica. Então, quando falar no elemento lógico, obviamente você vai lembrar das palavras-chave, né? Que é lógico e racional. Ele analisa a coerência do texto da lei, tá? Aí ele vai procurar verificar o sentido da norma, tá? Ele vai analisar a sua estrutura, ele vai analisar a sua colocação no ordenamento jurídico, ele vai verificar os motivos da sua edição, tá? E tudo isso vai servir de anteparo, tá? Para que o intérprete possa, tá? Perseguir o entendimento desta lógica. Por isso que é chamado de elemento lógico. Nessa reta final do primeiro momento da nossa aula, nós vimos o primeiro elemento chamado gramatical, que se prega a literalidade da lei, tá? Já o elemento lógico, ele vai mais amplo, né? Ele quer a lógica, a racionalidade, tá? Ele visualiza a coerência do texto da lei, visualizando o sentido da norma, analisando a estrutura, sua colocação no ordenamento jurídico, tá? E através desta colocação no ordenamento jurídico, há também os motivos da sua edição. Esses caminhos, tudo vai servir de anteparo para que o intérprete consiga, né, obter essa lógica para assim aplicar. Não sai daí que é rapidão. Já voltamos depois do break.